Desde os primórdios da humanidade, profecias têm sido escritas, prevendo acontecimentos com precisão assustadora. Guerras, ascensão e queda de impérios, destruição de cidades. E algumas dessas profecias já se cumpriram de maneira inegável. Hoje, você vai conhecer 7 delas. Mas cuidado, a última vai te deixar sem palavras. Imagine por um momento, homens falando ao vento, escrevendo sobre eventos que só viriam a acontecer séculos ou até milênios depois. Como poderiam saber? Coincidência? Ou algo muito maior está em jogo aqui? Enquanto você escuta, preste atenção aos detalhes. Cada palavra, cada frase pode ser mais do que parece. Porque no final, talvez você perceba que o mundo está caminhando para algo inevitável. Algo que mudará tudo. Mas antes de começarmos, pense nisso. O que é uma profecia? É apenas uma previsão? Ou é uma mensagem enviada através do tempo, destinada a nos alertar, nos guiar ou até mesmo nos desafiar? Será que essas palavras antigas carregam um peso maior do que imaginamos? Hoje, vamos explorar não apenas as profecias, mas também os mistérios que as cercam. Mistérios que podem revelar mais sobre nós mesmos do que gostaríamos de admitir. Então, prepare-se. O que você está prestes a ouvir vai além do que os olhos podem ver. Vamos começar. Profecia 1. A queda da Babilônia. Nos tempos antigos, a Babilônia era a cidade mais poderosa do mundo. Seus muros eram impenetráveis, sua riqueza infinita. Mas o profeta Isaías, há séculos antes, já havia previsto sua queda. Babilônia, a joia dos reinos, será como Sodoma e Gomorra quando Deus as destruiu. Isaías 13:19. Pense nisso. Uma cidade tão poderosa que parecia indestrutível. Uma muralha tão alta que nem mesmo o sol conseguia penetrar completamente. E ainda assim, uma voz solitária disse: cairá. E então, o improvável aconteceu. Ciro, o Grande, desviou as águas do rio Eufrates e entrou na cidade sem resistência. Sem batalhas épicas, sem confronto direto. A grandiosa Babilônia caiu em uma única noite. Mas espere, há mais. Dizem que naquela noite, os habitantes da Babilônia estavam celebrando, seguros atrás de seus muros. Não sabiam que seu destino já estava selado. Quando as portas se abriram, não foi um exército que eles viram. Foi o próprio dedo de Deus, invisível, mas implacável. Hoje, as ruínas da Babilônia são um lembrete silencioso de que nenhum império é eterno. Nenhuma muralha é forte o suficiente para deter o tempo, ou a vontade divina. Mas o que realmente chama a atenção nessa história é o simbolismo. A Babilônia não era apenas uma cidade, era um símbolo de orgulho humano. Um lugar onde os homens tentaram construir uma torre que chegasse aos céus, desafiando o próprio Criador. E agora, séculos depois, vemos o mesmo padrão repetido. Impérios modernos, construídos sobre o mesmo orgulho, enfrentam desafios que parecem impossíveis de superar. Será que estamos caminhando para outra Babilônia? Outro colapso inevitável? Talvez a lição aqui seja clara. O que é construído sobre arrogância sempre cai, e o que é construído sobre humildade permanece. Profecia 2. O destino de Tiro. Ezequiel profetizou: eles destruirão os teus muros e derrubarão as tuas torres. Eu arrastarei o teu pó e farei de ti uma penha descalvada. Ezequiel 26:4. Parece impossível? A cidade de Tiro era uma fortaleza, uma potência comercial. Seus navios dominavam o Mediterrâneo, suas muralhas intimidavam qualquer invasor. Mas primeiro, Nabucodonosor atacou. E depois Alexandre, o Grande, destruiu a cidade por completo, usando seus destroços para construir uma passagem pelo mar. Hoje, Tiro não passa de ruínas, exatamente como foi profetizado. Mas há algo mais sombrio nessa história. Durante anos,
Historiadores duvidaram que essa profecia pudesse ser real. Como alguém poderia prever isso? Perguntavam. Até que as evidências começaram a surgir. Relatos antigos, inscrições em pedra, mapas modernos mostrando a cidade reduzida a nada mais que uma ilhota abandonada. E sabe o que é mais intrigante? A Bíblia não apenas previu a destruição de Tiro, mas também detalhou como aconteceria. Os invasores, o método, o resultado final. Como isso é possível? Será que estamos diante de algo maior do que nossa compreensão? Além disso, há outro detalhe que poucos mencionam: o impacto psicológico dessa profecia. Para os habitantes de Tiro, aquelas palavras devem ter soado como uma ameaça distante, algo que nunca aconteceria. Mas quando Alexandre chegou, quando as muralhas caíram e o fogo consumiu tudo, eles perceberam tarde demais que as palavras escritas séculos antes eram reais. Isso nos faz pensar. Quantas vezes ignoramos avisos porque achamos que são impossíveis? Quantas vezes fechamos os olhos para sinais claros porque não queremos enfrentar a verdade? Tiro é mais do que uma história de destruição. É um lembrete de que o orgulho pode ser nosso maior inimigo. Profecia 3. A queda de Jerusalém. Jesus disse: "Não ficará pedra sobre pedra." Mateus 24:2. Essas palavras ecoaram durante décadas, enquanto o povo de Jerusalém olhava para o templo com orgulho. Era uma obra-prima arquitetônica, uma demonstração de poder e fé. Mas então, no ano 70 depois de Cristo, o Império Romano marchou contra Jerusalém. O templo, símbolo máximo da fé judaica, foi reduzido a cinzas. Os soldados derrubaram cada pedra em busca do ouro derretido, sem saber que estavam cumprindo uma profecia feita décadas antes. Mas aqui está o que poucos sabem. Antes da destruição, sinais estranhos foram vistos nos céus. Terremotos, tempestades, fenômenos inexplicáveis. E dentro das muralhas, rumores de que algo terrível estava por vir. Mesmo assim, ninguém estava preparado para o que aconteceu. Famílias separadas, vidas destruídas, um legado reduzido a escombros. Hoje, quando olhamos para o Monte do Templo, vemos apenas ruínas. E aquelas palavras ecoam novamente: "Não ficará pedra sobre pedra." Será que outras profecias estão aguardando para se realizar de forma tão devastadora? O que torna essa profecia ainda mais impressionante é o contexto histórico. Jesus não apenas previu a destruição do templo, mas também detalhou os eventos que levariam a isso. Guerra civil, fome, traição interna. Tudo aconteceu exatamente como ele disse. Isso levanta uma questão: como alguém poderia prever com tanta precisão algo que ocorreria décadas depois? Será que estamos lidando com algo sobrenatural? Ou será que essas palavras foram escritas posteriormente, como alguns sugerem? Independentemente da resposta, uma coisa é certa: a destruição de Jerusalém foi um evento marcante que continua a ecoar até hoje. Profecia 4. O renascimento. De Israel, Ezequiel 37. Estes ossos viverão novamente? Por quase 2000 anos, Israel foi disperso. As nações mudaram, os impérios caíram. Mas em 1948, algo impossível aconteceu. Israel ressurgiu, renasceu das cinzas, tornando-se uma nação moderna em um só dia, exatamente como previsto na Bíblia. Mas pense nisso: como um povo sem terra, sem lar, conseguiu sobreviver por tanto tempo? Perseguições, massacres, exílios. E ainda assim, eles retornaram. Em 1948, líderes mundiais assistiram incrédulos enquanto um país renascia do nada. Terras improdutivas se transformaram em florestas. Desertos se tornaram jardins. E o mais impressionante: milhões de judeus começaram a voltar de todos os cantos do mundo, como se fossem atraídos por uma força invisível. Isso é coincidência? Ou é o início de algo muito maior?
Talvez Israel seja apenas o começo de um plano ainda maior, um plano que envolve toda a humanidade. Afinal, a Bíblia não fala apenas sobre Israel, mas sobre todas as nações. Será que estamos testemunhando o início de uma nova era? Uma era em que promessas antigas começam a se realizar diante de nossos olhos? Ou será que estamos apenas vendo fragmentos de um plano maior, cujo fim ainda está por vir? Profecia 5. A destruição de Sodoma e Gomorra. Fogo e enxofre caíram do céu. Gênesis 19, 24. Por séculos, céticos disseram que Sodoma e Gomorra eram mitos, até que escavações revelaram algo impressionante. Cidades inteiras cobertas por enxofre queimado, evidências de um calor extremo jamais visto. O impossível se tornou realidade, mas há algo ainda mais perturbador. Relatos antigos sugerem que essas cidades foram destruídas não apenas por sua arrogância, mas por seus pecados. Homens que perderam a moral, a ética, a compaixão. E então veio o julgamento. Hoje, cientistas tentam explicar o que aconteceu ali. Meteoros, erupções, vulcânicas ou algo além da ciência. O que quer que tenha sido, uma coisa é certa: as marcas permanecem. E elas servem como um aviso de que certas escolhas têm consequências inevitáveis. Será que estamos caminhando para repetir os mesmos erros? Profecia 6. A corrida pelo conhecimento. Daniel 12, 4. Muitos correrão de um lado para outro, e o conhecimento se multiplicará. E aqui estamos nós, na era da informação. O conhecimento humano dobra a cada poucos anos. Inteligência artificial, exploração espacial, avanços médicos, profetizado há milênios. Mas há algo que poucos percebem. Com todo esse conhecimento, estamos realmente mais sábios? Ou estamos apenas acumulando informações sem propósito? Olhe ao seu redor. Máquinas que pensam por nós, algoritmos que decidem nosso futuro, redes sociais que moldam nossas opiniões. Estamos correndo, sim, mas para onde? Será que essa profecia também carrega um aviso? Que o conhecimento, sem sabedoria, pode nos levar à destruição? Ou será que ainda há tempo para mudar o curso dessa história? Profecia 7. A última profecia vai te surpreender. Jesus disse que antes do fim, o Evangelho será pregado a todas as nações. Mateus 24, 14. E o que temos hoje? Emissoras de rádio alcançam tribos remotas. Satélites transmitem a palavra para qualquer canto do planeta. Aplicativos traduzem a Bíblia para quase todos os idiomas do mundo. A profecia não está apenas se cumprindo, está acontecendo agora. Mas aqui está o que ninguém está dizendo. Se essa é a última profecia antes do fim, o que vem depois? Será que estamos prontos para enfrentar o que está por vir? As guerras, as catástrofes naturais, os sinais nos céus. Tudo converge para um único ponto. Um momento decisivo. E quando esse momento chegar, não haverá como voltar atrás. Então eu pergunto: você está preparado? Porque o relógio está ticando e o tempo está acabando. E agora? O que mais está por vir? Quantas outras profecias aguardam para se cumprir diante dos nossos olhos? O tempo está passando. Será que estamos preparados para o que vem a seguir? Pense nisso. Cada profecia que vimos hoje foi cumprida com precisão assustadora. Cada detalhe, cada evento, planejado com perfeição. E se isso for apenas o começo? Se o que vimos até agora for apenas uma pequena parte de algo muito maior? Talvez estejamos vivendo em um tempo único na história. Um tempo em que o impossível se torna possível e o futuro se desenrola diante de nossos olhos. Mas lembre-se, o que fazemos com essas informações depende de nós. O que faremos com o tempo que nos resta? O que faremos com as escolhas que ainda temos? Porque no final, não serão apenas as profecias que determinarão nosso destino, mas nossas próprias ações.
A profecia final ainda está por vir.